Tudo isso aqui é o que a escala 6x1 me fez, porque eu passei por tanto médico que eu tenho um monte de receita, um monte de declaração, tenho atestado, tenho laudo, tenho um monte de atestado, tenho mais atestado, tenho um monte de receita com tanto CID diferente, porque eu sempre tava com uma coisa diferente. É isso que a escala 6x1 me fez. Essa montanha de coisas aqui. Isso aqui é a maior prova que foi só eu começar a trabalhar em um supermercado escala 6x1 que eu fiquei doente, porque aqui nessa pastinha não estão todos, mas eu tenho alguns atestados, declarações de comparecimento e alguns laudos que atestam o quanto eu fiquei doente. Para começo da história, gente, eu comecei a trabalhar neste bendito lugar em dezembro de 2020 e a primeira vez que eu fui no médico foi em março de 2021 e não tá aqui, mas eu lembro certinho porque foi um dia muito atípico. Eu tive febre no dia anterior e como eu trabalhava no turno da tarde para a noite, eu me recuperei. Só que quando eu fui trabalhar, eu não aguentei ficar sentada e trabalhar porque eu tava com muita dor na coluna. E como era a época de Covid, as pessoas falaram, talvez você esteja com Covid. Então eu fui no postinho, não tinha mais vaga nem nada, eles falaram, ó, vai em outro que ele tá aberto agora. E quando eu cheguei lá e falei os meus sintomas, as pessoas falaram, ó, pode ser Covid, então vai lá no outro. E era o que eu tinha ido anterior, que era mais perto da minha casa. Só que não tinha mais vaga naquele dia, né? Então eu tive que retornar na manhã seguinte. Então retornei, falei os meus sintomas, fiz aquele exame horrível que cutuca o nariz, quase coloquei as tripas pra fora. E fiquei com 5 dias de atestado. Porque eu tinha começado a ficar doente 2 dias antes, né, de eu ter ido ali no postinho. E com isso eu fiquei os 5 dias em casa, tinha mandado os atestados, tudo por foto pro povo lá, porque eu não ia sair de casa, né? Na verdade era proibido eu sair de casa. Eu só saí depois do final do atestado para pegar o exame, e o exame tinha dado negativo. O que eu tinha? Dor muscular, dor no corpo, sei lá, algum estresse, não sei. E simplesmente eu estava com muita dor no corpo. E calhou de que alguns remédios que eles me passaram funcionaram para dor muscular, outras coisas. Eu também tinha comprado outro, então tinha melhorado bastante. Mas mesmo assim eu não trabalhei 100% depois. Eu trabalhei mais ou menos ainda 1 semana com dor no corpo, essas coisas. Talvez eu estivesse gripada ou alguma outra coisa, não sei. Simplesmente porque eu não queria mais voltar no médico, porque eu estava cansada. Eu queria não ter que ficar pegando tanto testado assim. Eu fui evitando pegar testado. Só que chegou um dia, gente, que simplesmente eu não podia ignorar o meu corpo, né? Foi quando os meus olhos começaram a dar problema. Na verdade, eles dão problema desde os meus 18 anos. Então sempre aparece alguma coisa. A última coisa que me apareceu foi astigmatismo. Hoje eu não sei mais o que tem. Aí no dia 13/7 de 2021, eu fui num hospital particular, paguei R$150 para fazer o exame de vista. Eu já conheci esse lugar, então eu fui, acho que sozinha, não sei se sozinha ou com meu irmão, não faço a mínima ideia. E eles dilataram minha pupila. Eu não enxergava nada, então talvez eu tenha pegado o atestado, não lembro. E o meu olho nessa época, ele não tinha astigmatismo, foi aparecer depois. O meu grau era pequeno, era 0,25 em um, 0,50 no outro. Só que aqui eu fiz errado o óculos, era o óculos anteriores. Quase parecido, só que ele não tinha essa função de clip-on, que eu pego e coloco aqui em cima. E eu também não coloquei lente para escurecer, então eu paguei R$800, 830, porque eu não coloquei a lente que escurece. Aí eu me lasquei, porque não demorou muito e eu tive que voltar no médico, porque simplesmente estava inviável. Aí, né, desse dia 13/7 aqui, eu fiquei mais ou menos 1 mês usando aquele bendito óculos. Na verdade não deu nem 1 mês. E eu comecei a ter muito problema na vista, gente. Tanto que chegou na semana do dia 21, eu tive que pedir para os meus encarregados, as frente de caixa, para usar óculos escuros, porque eu não estava aguentando. Eu já tinha marcado a consulta, só que a consulta iria ser no final daquela semana. Só que aí, quando chegou na sexta-feira, eles tinham desmarcado a minha consulta e tinha passado para a próxima semana.
Então eu tava lá trabalhando de boa quando chega uma supervisora. Simplesmente eu nunca gostei dela, sempre tive um certo ranço, por outros motivos que eu faço um vídeo separado explicando. E aconteceu de que ela olhou pra minha cara e falou que eu não podia usar e precisava de um laudo, mesmo explicando. E eu tive que aguentar mais 2 horas com um óculos normal que tava me matando pra eu terminar aquele dia. Na verdade eu deveria ter pegado, parado e ter ido pra casa. Mas não, eu peguei ali, fiz as minhas coisas morrendo de dor de cabeça e tudo. Chegou no dia seguinte, eu falei, não vou trabalhar, porque não aguento. A parte da manhã era livre pra mim, porque eu não trabalhava de manhã. Eu trabalhava na parte da tarde e noite. Então aí, no dia 21/8/2021, às 8 e pouco, o médico me deu um atestado de 2 dias, porque eu fui lá pra ele perguntando se fazia laudo, eles não faziam. E eu expliquei tudo, que eu tava com muita dor de cabeça, que eu não conseguia abrir o olho, que eu precisava de alguns dias de descanso pra conseguir ir no médico e pegar o laudo. Aí ele me deu esses 2 dias. Talvez ele tenha dado uma receita de medicamento que eu comprei no mesmo dia, só que não tá aqui, então eu não vou saber. Sem falar que eu já tinha um monte de remédio pra dor, de todos os tipos possíveis na minha casa. Então talvez eu tenha comprado ou não, vai lá saber, não lembro. Aí, gente, depois daquele atestado que acabou, né? Aí no dia seguinte, no dia 23, na segunda-feira, eu simplesmente não aguentava. E eu não queria voltar pro UPA, né? Porque o UPA era longe. Aí eu não lembro se no postinho tava tendo atendimento normal, ainda tava aquele negócio de Covid, ou tava tendo atendimento de Covid. Então eu fui no PAN, porque me falaram que lá no PAN tava tendo atendimento. Isso tava tendo atendimento noturno, se eu não estou enganada. Então eu fui no final do dia, né, lá para 6 horas, nem lembro que horas que eu fui atendida, mas eu saí tarde. Gente, eu cheguei chorando. E eu saí chorando. Mas eu saí chorando de felicidade, porque pela primeira vez, naqueles dias de atestado, naqueles dias usando óculos escuros, eu estava me sentindo melhor. Eu cheguei chorando pro médico, falando, não aguento mais, eu preciso de um remédio, já tomei todos os remédios possíveis, a minha cabeça não para de explodir, eu não consigo abrir o olho, eu não consigo trabalhar. Hoje eu deveria ter ido trabalhado, mas eu não consegui porque eu não consigo abrir meus olhos. Aí ele pegou e, além de me passar a declaração de comparecimento aqui, ele me fez uma receita para eu tomar o medicamento ali na veia na hora. Então o enfermeiro pegou, deixou numa salinha, fez todo o procedimento e com 10 minutos, gente, eu tava me sentindo no paraíso de tão bem que eu tava. Aí depois eu peguei, fui pra casa embora normal, acho que era umas 10 horas da noite. E no dia seguinte eu tinha o meu oftalmologista. Então eu fui, esse aqui é o meu atestado e esse aqui é o meu laudo. Então o laudo do dia 24/8, ele fala que a paciente citada acima, meu documento, necessita permanecer em uso de óculos escuros durante o trabalho, operadora de caixa, devido ao quadro de fotocopia. Esse aqui, gente, eu tirei cópia e entreguei para todo mundo. Também mandei em forma de foto para todo mundo possível, para ver que eu não estava de frescura. Porque o povo acha que quando a gente tá passando mal é frescura, mas não é. Eu só vou nos médicos quando eu tô morrendo. Aí esse aqui foi de 2021, tá? Aí achou que acabou? Não, eu teve mais algumas vezes que eu precisei ir pro médico, só que foi um dia, às vezes eu ia na minha folga, ou em alguns outros momentos, então eu nem tenho aqui os atestados nem nada, mas eu lembro que teve. No ano seguinte, o próximo atestado que eu tenho é do dia 24/7. Mas eu lembro que em março de novo eu tive que ir no médico. E dessa vez foi por causa das minhas crises de ansiedade, que eu não sabia que era crise. Até uma amiga minha meio que confirmar que era, porque eu falei de meus sintomas e ela é psicóloga, mas na época ela estava se formando. Ela falou, talvez seja. Esse aqui, gente, se eu não estou enganada, primeiro eu passei no PAN, tive uma crise de ansiedade, aí me deram calmante e depois eu fui pro UPA. Foi o mesmo dia que eu acabei perdendo uma flanelinha do óculos da Tiribins que eu tinha comprado. Eu fui atendida às 10h30 de acordo com isso aqui, então eu fui bem cedo. E eu peguei um dia de atestado. Não tava bom, porque eu precisava de no mínimo um mês para conseguir, mas pelo menos um já não me fazia ter que passar horrores naquele dia. Sendo que uns dias atrás eu tinha tido quase um treco, porque eu tinha me trancado no banheiro, porque eu tava hiperventilando, tava assim, ó,
aí meu coração tava saindo pela boca, eu ficava assim, gente, mexendo na mão, eu não conseguia ficar quieta de tão ruim que eu tava, então eu tive que ir no médico. Não sei se foi no dia seguinte da crise que eu tive, ou foi ali durante a semana, que eu não vou lembrar aqui na data. Agora esse do 24/7, eu não faço a mínima ideia do que seja, porque eu fui na UPA. Então talvez eu tenha tido uma crise de ansiedade tão forte que chegou meio que um ataque de pânico, que eu fui obrigada a ir no UPA de manhã. Aí não sei se foi final de semana, se foi durante a semana, mas me deram um dia de atestado. Muito provavelmente era da crise de ansiedade, porque não tinha outra coisa que eu estava passando ali no meio do ano. Aí depois de alguns dias, que esse foi no dia 24/7, no dia 28 de julho, eu fui no postinho perto de casa e a médica maravilhosa pegou e me passou, além desse atestado, também a receita de um remédio controlado, porque eu precisava. Simplesmente eu falei para ela que estava tendo crise de ansiedade e que eu não aguentava mais. Ela me passou também encaminhamento psiquiatra, que nunca consegui inclusive, mas ela tinha me passado medicamento para eu não ficar, né, doida. Só que tem uma coisa legal, gente, que no dia que eu fui fazer essa consulta com ela, de manhã eu cheguei bem cedinho, porque eu já estava trabalhando durante a manhã. Falei para a recepcionista que eu estava com crise de ansiedade e que eu precisava de uma consulta, mas como não tinha vaga, ela me passou para tarde nos primeiros horários. Então ela entendeu o que eu estava passando, simplesmente não veio com desdém nem nada. Inclusive, eu queria abraçar aquela moça, porque ela entendeu o que eu tava passando. E raramente a gente conhece pessoas assim, né, que entende o que a gente tava passando. Tanto a recepcionista quanto a médica naquele dia foram pessoas maravilhosas. Como eu tinha começado a pagar o Amor e Saúde, que é um cartão de descontos lá de onde eu morava, então eu falei, vou começar a fazer as coisas, né? Então ia no dentista, ia no médico, fazer consulta de rotina, porque era baratinho, era 40, 50 reais, sei lá, um preço assim, então eu conseguia pagar se eu ia todo mês fazer uma coisa. Eu reservava esse dinheirinho. Fui no dia 3/8/2022 fazer meu exame de vista, porque já tava na época que eu queria fazer um óculos assim, porque eu tava usando só óculos escuro. Aí eu peguei, fiz o exame, os meus dois olhos tem meio grau, que essa aqui é a última receita que eu recebi, não fiz mais nada, então desde 2022 estou com esse óculos. Ele também me deu atestado, como eu tava com as vistas dilatadas, né, eu não enxergava nada, né, gente. Eu ainda esperei um tempo lá pra ver se dava e fui embora. Não sei como consegui chegar em casa, mas cheguei. Aí depois disso aqui eu fiz esse óculos com essa lente, foi 1.300, inclusive eu não paguei porque eu fiquei com dívida no cartão. Mas eu também não me incomodo, uma hora eu pago, não estou bitolada com isso. Aí depois, gente, daquele dia, 8 de agosto, não tanto tempo assim depois, eu tive que ir na médica porque eu tava com muita dor na coluna. Quando que eu cheguei na consulta dela, eu tinha que ficar com as pernas assim, pro lado, e com as mãos assim na coluna. E ela até me perguntou se eu não tá grávida, porque é grávida que senta desse jeito. Eu falei não. Nem lembro se eu expliquei, mas na verdade, gente, tem uns 6 anos que eu não chego perto de um homem. Então não tinha como eu estar grávida, só se fosse do Espírito Santo, olha lá. Aí ela me passou a declaração de comparecimento. Eu tentei de manhã, não tinha conseguido. Aí eu fui no período da tarde. Ainda bem que eles não me descontaram isso aqui, que eu expliquei tudo o que aconteceu. Aí ela me passou uma receita aqui, que inclusive eu deveria ter jogado fora. Mas como era um remédio que eu já tinha, porque todas as outras vezes que eu tinha ido no médico eu ainda tinha, eu comprei, porque eu ainda tinha em casa. Alguns dias depois, gente, no 14 de agosto, eu tive que ir no médico de novo, só que dessa vez foi no domingo do Dia dos Pais. Então eu peguei, fui no UPA. No dia anterior eu avisei que eu ia no médico porque eu não tava aguentando de dor na coluna nem nada. Aí eu fui, expliquei que eu tava tomando vários tipos de remédios possíveis para dor, não tava dando certo. O médico passou uma receita para ser administrada ali no lugar, entreguei para a enfermeira. Aí depois de um tempo ela me chamou numa salinha e falou: ó, você vai tomar a injeção e eu preciso que você abaixe uma parte aí da sua calça. Aí, né, eu olhei pra ela, pensei e falei alto: é o Bezentacil? Ela sorrindo de um jeitinho ali pra me encorajar, falou que não, era outra coisa. Tomei,
Fiquei esperando mais ou menos uma meia hora tentando pegar Uber, não consegui. Voltei para casa a pé. Só que eram 6 quilômetros, então eu andava alguns metros, descansava um pouco, tomava uma água, me abanava e depois chegava em casa. Eu até peguei e parei numa loja de departamento para usar o banheiro e me refrescar. Era mais ou menos quase 2 quilômetros da minha casa, então eu tinha já passado mais da metade do caminho. Aí no dia 21/8, ó, vocês estão vendo que agosto de 2022, eu estava mais pra lá do que pra cá. Aí no dia 21/8 eu tive que voltar, só que eu não lembro especificamente o motivo. E foi no UP de novo, não sei o que aconteceu. Aí ele me passou aqui uma receita que tá em hierógrafo e me passou e disse que eu fui aqui para fins de avaliação no horário noturno. Não lembro o que foi, mas deve ter sido dor na coluna, crise de ansiedade, sei lá, alguma coisa parecida assim. Aí a última declaração que eu tenho é do dia 24 de agosto. E também tenho uma receita aqui, só que é a receita de medicamento controlado, que era para ansiedade, porque tinha acabado, né, o meu medicamento anterior que eu tinha pedido em julho. Então aí, quando aconteceu isso aqui, eles aumentaram, em vez de ser 30 comprimidos, que eu acho que era por caixa, eles me passaram 60 para durar mais tempo ainda, se eu não estou enganada. Deixa eu ver. Aí eles me passaram uma quantidade maior, só que é a mesma dose. E eu não posso mostrar aqui a receita nem nada, mas foi uma médica diferente. Mas era uma médica que eu já tinha passado por ela. Então aí eu peguei, dei essa declaração, porque foi no período da manhã e era um horário que eu trabalhava. Aí eu peguei e fiquei o dia inteiro em casa, trabalhar, sendo que eu tava mal, eu tava usando o remédio. Acabou que eu deixei ficar sem o remédio, aí por isso que eu tava mal. E meio que os enfermeiros lá da triagem me deram o sermão falando: você não pode esperar deixar acabar pra vir fazer receita. Você tem que vir faltando uma semana sobre o medicamento acabar. Depois eu aprendi. Tanto que depois, quando eu voltei, eu não esperei acabar tudo. Eu voltei no dia 25 de outubro e fez outra receita pra mim, do mesmo medicamento. Só que eu tenho essa receita aqui, gente, tudo em hierógrafo, que eu não sei o que é, mas deve ser pra dor, porque tem ibuprofeno aqui no meio. Então deve ser entre julho a novembro de 2022, que é mais ou menos quando eu comecei a tomar esses remédios com uma grande frequência. Eu lembro que eu fui depois, mais ou menos em outubro, mas em novembro eu fui, gente, várias vezes. Eu tinha uma consulta marcada, até marcada aqui no calendário do Google, eu nem sabia que tava aqui. Aí tá clínico geral. Aí acho que foi nesse dia, porque eu tava muito ruim, eu tava ruim desde o dia 1º. Aí ruim mesmo, gente, que eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Meu diafragma tava muito estufado. E eu achava que era o estômago, tanto que eu ia no médico, me passava ibuprofeno e outras coisas. Só não me passou omeprazol, que eu não tô lembrada. Porque eu acho que também falaram que não poderia ser gastrite, porque não eram os mesmos sintomas de gastrite. Só que me passaram um monte de outros medicamentos e não me ajudava em nada. E fui no médico, e eu acho que foi nessa semana mesmo, porque eu fui no clínico geral, porque eu paguei a consulta, eu tinha marcado na semana anterior. Aí quando deu dia 9 eu fui, eu passei pela médica, ela me examinou, fez o exame de toque ali, né, perguntou se tô ou não. Ela falou: olha, tá parecendo que é hérnia, mas vamos fazer um exame, um raio-x para ter certeza. Então eu peguei, saí ali da consulta com receita, com atestado, acho de uns 5 dias. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Atestado de 5 dias, porque foi da quarta até domingo. E depois, na semana seguinte, eu tinha exame, porque ali no mesmo lugar eu já fiz a solicitação do exame e tudo. E com isso, gente, eu consegui descansar, mas não era o suficiente, eu também não estava conseguindo viver. E para piorar, eu tive uma crise de fotossensibilidade, ou seja, eu não estava conseguindo ver luz nem nada, eu estava com tontura, eu tava com náusea, então eu queria botar minhas tripas pra fora. Quando no dia 14 era minha folga, eu recebi uma ligação pra fazer uma entrevista durante a tarde. E eu aceitei ali, tentando melhorar e tudo, não consegui, tive que comprar remédio. Eu comprei remédio pra náusea e pra tontura e fui fazer essa entrevista de emprego. Consegui.
Comprei uma cortina que estava faltando no meu quarto, porque esse era o problema de eu estar tendo uma crise de fotossensibilidade, porque eu estava ficando no claro por muito mais tempo do que eu aguento. No máximo, gente, é 1 hora por dia, 2 que eu consigo ficar assim, no claro, sem óculos. Se eu passar disso, o meu dia inteiro ele fica perdido, porque eu fico com dor de cabeça e dor no corpo. Voltei pra casa, tentei descansar e no dia seguinte eu tinha que trabalhar, porque eu fui escalada para trabalhar ou como diária ou como trabalho normal mesmo no feriado. Então cheguei lá para trabalhar, falei para eles, ó, eu arranjei um emprego e não vou trabalhar a partir de amanhã. Só que naquele mesmo dia eu comecei a ter os sintomas de novo. Comecei a ter todos os sintomas de novo que eu tava tendo antes de ir no médico. Então comecei a sentir dor aqui e tudo. Tanto que antes de chegar a hora do almoço, eu pedi para sair, fechei meu caixa e simplesmente fui embora. Fiquei em casa lá descansando e depois eu fui pro médico no final da tarde. Eu fui no UPA, inclusive, com a minha mãe. E eu iria sozinha, mas ela falou, não, quero com você e tudo. Ela não precisava ter ido, porque a gente saiu, tipo, 2 da manhã. O povo do UPA achou que era dengue, coisa nada a ver. Eu até fiz o exame e tudo, mas não deu dengue. Quando eu cheguei em casa, eu fui dormir. Minha mãe depois foi trabalhar umas horas depois. Final do dia 16, eu fui pedir as contas. E foi aí que a minha vida melhorou. Porque foi só eu pedir as contas, gente, que os meus sintomas sumiram naquele dia. Tipo assim, 1 hora depois de eu voltando pra casa, eu já conseguia comer, eu já conseguia beber. O meu rebuliço que estava aqui no meu sistema digestório, no diafragma, não existia mais. Tanto que eu estava conseguindo consumir coisas em grande quantidade. Antes eu comia como se fosse um passarinho. Eu lembro que eu comprei 600 ml de Pepsi. Assim que eu saí do escritório, eu passei no mercado para comprar Pepsi. Eu pensei, vou pegar e vou consumir quando chegar em casa. Então tomei um gole ali em meia hora, aí depois mais outro gole em meia hora. Quando eu vi, gente, eu tomei aquilo ali mais rápido que eu teria tomado, tipo assim. Quando eu cheguei em casa, eu tomei aquela garrafa inteira, tipo, eu só tinha tomado alguns goles. E eu não conseguia fazer isso. Meu problema de todas essas coisas que me aconteceram, de todos esses atestados, essas declarações, eram única e exclusivamente do trabalho, até mesmo meus problemas de vista. Porque se eu não tivesse que ficar num lugar super iluminado, com falta de ergonomia, cadeiras estragadas e um monte de tela na minha cara, eu não teria tido nenhum desses problemas, eu não teria pegado esses tantos de atestados. O último atestado que eu peguei, e que não está incluído aqui, e que eu não tenho inclusive, foi o de Covid. Mas isso aí eu já estava em outro lugar, então simplesmente eu peguei, fiz o teste rápido e fui lá no UPA pegar o atestado e entreguei pro povo do outro lugar que eu estava trabalhando. Foi a única doença em todos esses anos trabalhando que não tinha relação com o ambiente de trabalho. Simplesmente eu peguei. Eu antes não tinha tido Covid, então fui pegar naquele momento ali que a minha imunidade estava no momento mais baixo possível, porque eu estava começando a me recuperar, a sair de um quadro muito ruim mesmo de doença. De uma doença que saiu do psicológico, foi pro físico. Estava ali muito inviável pra minha vida. Tanto que depois que eu saí desse emprego, eu fiquei muito melhor no outro. Eram as mesmas funções, as mesmas coisas, em outro horário, 3 km de distância, mas eu era mais feliz. Fui dispensada e depois disso eu aproveitei para ficar o ano de 2023 inteirinho descansando, recuperando a minha energia, recuperando minha saúde mental, recuperando tudo, gente. E eu recuperei. E agora eu estou 1000 vezes melhor e eu percebi que eu não posso trabalhar mais em supermercado ou em ambientes parecidos, porque senão vai acontecer tudo isso aqui de novo. E eu só aguentei, gente, os anos naquele lugar porque eu precisava pagar minha faculdade, senão eu tinha desistido no primeiro ano. Eu teria saído, mas como eu precisava pagar minha faculdade, por 2 anos eu fiquei trabalhando 2 anos em um lugar e tendo tudo isso aqui de prova de que o lugar me adoeceu. Esse vídeo ele ficou um pouco longo, mas eu não poderia deixar de falar desses atestados, dessas declarações e laudos, porque eu achei que em casa eu nunca joguei fora, porque eu pensava, isso aqui pode ser útil em algum dia. Eu não pensava em processar nem nada, só que eu pensei, talvez isso aqui eu possa usar
sei lá, como um relatório da minha saúde, vai que apareça de novo, né? Aqui meio que tem as comprovações de que eu passo por alguns tipos de problemas há vários anos, então tá aqui, vai que um dia eu precisasse, né? Mas hoje eu mostrei pra vocês que trabalhar em supermercado sempre vai vir um atestadinho no meio, pelo menos um. Eu fico por aqui, mas depois eu volto falando sobre as outras experiências que eu tive em supermercado e que não tem nada a ver com atestado, mas acabaram me adoecendo sim. Então é esse o vídeo e até a próxima.